São muitos os caminhos espirituais. Olha só, você deve ter aquele amigo de infância que virou padre, aquele colega de faculdade que hoje é pastor, e até mesmo aquele colega da empresa que tem dons de mediunidade. Bom, acreditando ou não, o fato é que pessoas creem que alguns de nós nascemos com um dom, ou até mesmo uma missão especial aqui na Terra. E é claro que quem imagina possuir esse tipo de dom afirma que existem sinais. Meu nome é Ivan Lima e seja muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Vamos lá. Queria reforçar aqui mais uma vez que a Fatos respeita a liberdade religiosa de cada um. Combinado? E o que eu trago aqui hoje é um compilado de conteúdo escritos por pessoas que estudam o assunto. Dito isso, vamos lá? Você deve saber que os espíritas estão entre os religiosos que acreditam em pessoas que possuem dons de mediunidade. Primeiro, é importante ressaltar que esse grupo religioso crê que todos têm a habilidade de se comunicar com o outro mundo. Porém, alguns são mais sensíveis a esses contatos. Os sinais podem ser vistos até mesmo em crianças. Pessoas com a mediunidade já nascem com esse dom, segundo os espíritas. As características vão aparecendo com o tempo. Muitos dizem que observar as crianças é muito importante, já que elas mostram sinais claros que possuem uma conexão especial com o outro lado. Você com certeza já ficou um pouco assustado com algum garotinho ou garotinha que diz ter um amigo imaginário. Já viu eles conversando, brincando, briga com um, gosta de outro e não tem ninguém, só eles é que vêm. Às vezes eles veem até um parente já falecido, que eles não conheceram e que faleceu antes deles nascerem. Os espíritas, inclusive, são muito atentos às crianças. A educadora Marta Guimarães, que pertence a essa religião, dá muitas dicas sobre como os pais devem se comportar caso sintam que os filhos possuem algum dom especial. Bom, uma das coisas é não incutir medo. E isso é um passo fundamental, porque isso pode causar problemas psicológicos graves. Afinal, aquele amigo imaginário de seu filho ou os vultos que ele vê durante a noite são, para a psicologia, algo totalmente normal e até mesmo positivo em alguns casos. Vale ressaltar que crianças são naturalmente criativas, né? Então, por isso, deve existir um certo tipo de desconfiança em relação ao que é imaginação e o que são visões verdadeiras. É fundamental achar um equilíbrio, ou seja, ensinar para o filho a importância do mundo real. Mas a coisa importante é não fazê-lo ter medo do seu possível dom. Para isso, é crucial não criar imagens espirituais negativas, como, por exemplo, incitar a ideia de um bicho-papão ou qualquer outra coisa do tipo. No entanto, além das crianças, é muito comum que a mediunidade ou qualquer outro traço espiritual surja em idades mais avançadas. No geral, pessoas com o dom têm visões, veem vultos, sentem cheiros, presenças, além de apresentarem alguns outros tipos de sinais mais discretos, como, por exemplo, uma vontade quase incontrolável de escrever. Sim, de escrever, isso mesmo. Os médiuns precisam descarregar tudo aquilo que recebem do outro mundo. E escrever é uma boa maneira de se fazer isso, o que é chamado de psicografia. Chico Xavier, um dos mais famosos de todos os tempos nessa área, chocou a todos com as suas transcrições e revelações. Segundo especialistas, a mediunidade também pode vir, em algumas situações,
como um certo tipo de fardo para a pessoa. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Quem possui esse dom costuma apresentar variações de humor e até mesmo outros sintomas físicos, como cansaço, dor de cabeça. Vale lembrar que o principal trabalho do médium, se é que podemos chamar assim, é se conectar com o outro mundo e ouvir os espíritos ou até de permitir que eles se manifestem, incorporando nesse médium. Existe ainda mais um detalhe na doutrina espírita. Esse poder só se torna edificante caso seja usado com boas intenções, ou seja, para ajudar na própria evolução espiritual e auxiliar as pessoas que estão ao seu redor. Bem, como eu já disse no começo desse vídeo, há outros caminhos fora da crença espírita que também trilham os rumos espirituais. Alguns indivíduos que sentem esses, digamos, sintomas, nem estão ligados a religiões. Eles relatam alguns sinais que, a princípio, podem não ter relação específica com nenhum culto, como as famosas visões. Essas visões precisam ser concretizadas na vida real, ou seja, se cumprirem, elas são conhecidas como premonições, o vislumbre de algo que ainda vai acontecer. Podem vir de várias maneiras, porém, a maioria daqueles que dizem possuir algum dom relata que essas visões e premonições se manifestam, geralmente, através dos sonhos. Quem tem esse dom guarda com fidelidade os detalhes dos sonhos e lembra com clareza cada situação do que viveu durante o sono. Muita gente afirma que essas características podem indicar a presença de mediunidade. Ou seja, se você normalmente se lembra dos seus sonhos, pode ser que isso seja um sinal. E o mesmo vale para pesadelos. Alguns acreditam que o sono seja uma hora espiritual agitada na vida de todos. Entretanto, o que se sonha e como esses mistérios te afetam pode ser indício de dom espiritual. Se você fica sensível a pesadelos, carregando a energia para o seu dia, isso também pode ser um sinal de mediunidade. Agora, fora do mundo dos sonhos, existem alguns traços mais suaves e discretos. Algo que já citei aqui. Um deles é um sentimento lindo, que sempre é apontado como um sinal de dom espiritual. Embora eu gostaria que tivesse mais presente por todos os lugares. A empatia. É a capacidade de se importar e, muitas vezes, tomar para si a felicidade e a dor de outra pessoa. Essa é uma evidência, na verdade, muito clara. Veja bem, os sentimentos são da outra pessoa, não são seus. Essa troca intensa pode ser um sinal de que você recebe energias com mais facilidade, o que pode se tornar um problema. Muitos que acreditam nos dons espirituais afirmam que a empatia é algo praticamente indispensável para aqueles que possuem esse poder sobrenatural. Pelo menos para quem quer usar isso para boas causas. A questão é que, às vezes, compartilhar sentimentos ruins, como o ódio, a inveja, a avareza e outros, pode ser prejudicial. Por isso, os especialistas no assunto sugerem que as pessoas capacitadas com esses dons estudem e se aprimorem no conhecimento espiritual. Para muitos, o único caminho para a utilização positiva desses poderes é garantir que eles não se tornem um problema na vida de quem os possui. E como eu já disse mais cedo, existem vários caminhos para isso. A história é repleta de médiuns importantes em várias culturas. Os índios, com seus xamãs e pajés, os umbandistas que recebem os espíritos, enfim,
Há a crença de que certos humanos são responsáveis por fazerem a ponte daqui com o outro mundo. E como sempre, cada caso é um caso. Mas vou deixar para você, aí de casa, me dar sua opinião. Comenta pra gente aqui se acha que existem pessoas que realmente têm dons espirituais ou se tudo isso não passa de uma bobagem. E então, poder sobrenatural ou caso de psicólogo? Comenta aí, conversa comigo. Por hoje é só, mas em breve eu estou de volta com mais conteúdos místicos que você tanto ama. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.